no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17. João 11, a partir do versículo 17, que nos diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira... Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou-lhe Jesus: Desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, que nós possamos sair daqui confortados, mas também confrontados, aqueles que precisam ser confrontados. Que o Senhor Deus nos abra a nossa mente e coração, e tudo aquilo que for dito seja para a tua honra, para a tua glória e edificação do corpo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Algumas coisas são importantes aqui na história de Jesus com Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitando Lázaro. E uma das coisas que são interessantes de se observar se encontra ali nos primeiros versículos, na verdade, alguns versículos anteriores, né, os primeiros versículos ali do capítulo 11. Porque quando Lázaro estava doente, as irmãs pediram para que fossem avisar Jesus. E aí nós encontramos isso ali no versículo 3 do próprio capítulo 11, que diz: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus:
Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aquele a quem amas. Bom, nós temos algumas informações aqui. Primeiro, nós sabemos que havia um certo relacionamento entre Jesus e a família de Lázaro e as irmãs. Jesus, o texto diz que ele amava Lázaro. Se você voltar um capítulo antes, ou seja, o capítulo 10 do próprio Lucas, você vai ver que Jesus com os seus discípulos foram até a casa de Lázaro. Ele chega na casa de Lázaro, diz ali nos versículos do capítulo 10, que Marta recebe Jesus, Jesus entra com seus discípulos, Maria se assenta aos pés de Jesus, Marta está nos afazeres, e aí acontece aquilo que você já sabe. A Marta se incomoda com Maria estar sentada aos pés de Jesus, ela reclama com Jesus, e Jesus diz, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. E beleza, até aí você já sabe então que há um relacionamento entre eles. E aí depois vem o texto do versículo 3, capítulo 11, que diz, olha, aquele que o Senhor ama está enfermo, está doente. E aí olha o que diz o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus, ele recebe a informação de que Lázaro está doente. Diz o texto que ele amava tanto Marta, Maria e Lázaro. E aí ele diz, olha, a enfermidade de Lázaro, ela não é uma enfermidade para a morte. Não é para a glória. Isso já nos chama a atenção, é para a glória de Deus. E ok, não só isso nos chama a atenção, como Jesus, assim, ele fica 2 dias ainda na cidade. Ele recebe a informação que alguém que ele ama está doente, ele não se apavora diante da circunstância, e ainda o texto diz, Jesus permaneceu 2 dias aonde estava. E aí o texto vai continuando, e aí ele vai discorrendo. E aí vai acontecendo aqui a história, e aí chega no versículo 11, isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O versículo 11 diz assim, olha, Jesus sabe, chegou a informação que ele morreu. Jesus de alguma maneira sabe, não disse se alguém levou, mas ele está dizendo agora, olha, Lázaro está morto. E agora chegou o momento, então, eu ir até a casa dele, para despertá-lo. E aí o versículo 12 diz, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos, uma coisa que é muito interessante de observar nas conversas de Jesus, é que as pessoas não compreendem Jesus. Acontece isso em João 3, no encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus fala sobre a nova vida, Nicodemos não entende o que é nascer de novo, não entende. Depois nós vamos para João 4, ele conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana também não entende o que é a água viva do qual Jesus está falando. E aí então agora nós chegamos no capítulo 11, ele fala que Lázaro está dormindo, está indo agora para despertá-lo, e as pessoas não entendem. Eles estão achando literalmente que é no sentido de, olha, Lázaro está dormindo, se ele está dormindo está tudo bem, todo mundo dorme. Então, há uma certa dificuldade das pessoas compreenderem o que Jesus comunica. Não por causa de Jesus, mas porque as coisas que Jesus fala, elas não são discernidas de forma humana. Elas precisam ser discernidas de forma espiritual. Por isso há uma dificuldade, porque é bem claro o que Jesus diz. Só que uma pessoa que o Espírito Santo não abre a mente dessa pessoa, fica um difícil acesso a entender aquilo que Jesus está dizendo. Por isso essa dificuldade. Toda vez que Jesus conversa com alguém, a pessoa sempre não compreende, mesmo que seja algo claro. Mesmo que seja algo claro. E aí então o texto continua. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Eles não entenderam, então vai lá Jesus de novo com toda a paciência. Jesus não critica, e em nenhuma das vezes, tanto João 3, tanto João 4, e como agora, Jesus não critica a falta de compreensão das pessoas. Ele sempre tem paciência para explicar de novo, e quantas vezes for necessário. Então ele usa aqui dizendo que Lázaro está dormindo, eles não entendem, e então ele vai ser claro agora, mais claro do que isso, é impossível. Lázaro está morto. Lázaro morreu. E aí chega o versículo 15, diz, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer,
mas vamos ter com ele. E aí ele está dizendo, olha, graças a Deus que lá nós não estávamos, quando Lázaro morreu. Uau, isso é loucura na cabeça dos discípulos. Porque se Jesus ama essa pessoa, e essa pessoa agora morreu, como que ele está dando graças a Deus que eles não estavam lá? Se a esperança de terem avisado Jesus era exatamente que ele salvasse Lázaro, que ele não morresse. Então, como que agora as pessoas estão, ou ele está dando, olha, graças a Deus nós não estávamos lá. Por que isso? Há um propósito, e ele já disse que havia um propósito nessa enfermidade de Lázaro, que era a glória de Deus. Então, eu já havia avisado isso nos versículos anteriores que nós lemos. Versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Aí versículo 17, que é o que nós lemos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Nenhuma informação que o autor bíblico dá é à toa. E não é à toa, por exemplo, que ele está nos informando que Lázaro já está sepultado 4 dias. Porque se você for procurar alguns comentários rabínicos, você vai perceber que para o judeu cria que a alma e o corpo estavam ligados durante 3 dias. No 4º dia, além do corpo estar entrando em decomposição, a alma se desconectava do corpo e aí já não havia mais esperança, não havia mais o que fazer. Então Jesus espera exatamente 4 dias por causa disso, porque ele entende que a sociedade da qual ele está inserido pensa que o corpo e a alma estão ligados durante 4 dias. Se eu for antes e ressuscitar Lázaro, eles vão dizer que não fui eu que ressuscitei. Porque a alma e o corpo ainda estavam conectados, estavam ligados. Então eles não vão reconhecer como um milagre. Por isso Jesus permanece 2 dias, Lázaro morre, e quando ele chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. O corpo está entrando em decomposição e a alma e o corpo já não estão mais ligados. Então o que ele for fazer a partir dali, eles vão reconhecer como um milagre. Só pode ser milagre. Porque o corpo já não está mais na alma. A alma já não está mais no corpo. Então, isso só pode ser milagre. E aí, então, o texto diz, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos entre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então, havia muitos judeus ali. O texto está nos informando que quando Lázaro morre, Lázaro provavelmente era alguém querido, e os judeus começaram então a ir para a casa de Marta e Maria, consolá-la a respeito do irmão que morreu, de Lázaro que morreu. Versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O que isso nos lembra? Lucas 10. Que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, quem é a primeira a receber Jesus? Marta. Lucas não está colocando esses relatos à toa. Ele está querendo mostrar que essas 2 mulheres, embora irmãs, têm personalidades diferentes. Todo momento, Marta é a mulher proativa. É aquela que sempre ela é ansiosa. É aquela que quer tomar a frente de todas as coisas. Essa é Marta. Então, quando Jesus chega com seus discípulos, é Marta que vai receber, não é Maria. Quando Jesus entra na casa, então se assenta, Maria fica sentada. É Marta que está nos afazeres. Quando Lázaro morre, e agora elas estão sabendo que Jesus está chegando, a primeira a ir ao encontro é Marta. Então, isso nos mostra já personalidades. E aqui entra a nossa primeira questão, é que nós somos pessoas diferentes. Nós precisamos entender isso. Nós temos como costume tentar tratar todos iguais. A dor é a mesma. Né? Então, por exemplo, você perde um pai, e porque você reagiu bem, talvez, à perda do seu pai, você não consegue compreender como que o fulano não reage bem à perda do pai. E, às vezes, o próprio irmão. O que Jesus está nos mostrando com isso, é que pessoas agem de formas diferentes. Porque pessoas são diferentes. Porque pessoas têm personalidades diferentes. Então, Marta tem um tipo de personalidade. Maria tem outro tipo de personalidade. Então, quando elas sabem que Jesus está chegando, é Marta que vai ao encontro de Jesus. Maria fica ali, diz o versículo 20, sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, ou te concederá. Marta está frustrada ao encontrar com Jesus.
porque ela havia pedido para que pessoas fossem avisar Jesus que Lázaro estava morto. Porque, de uma certa maneira, havia esperança em Marta de que Jesus poderia fazer algo pelo irmão. Mas Jesus não foi. Jesus chega apenas 4 dias depois do sepultamento. Então, quando Marta chega a Jesus, eu imagino a cena de uma mulher frustrada, chegando: Senhor, se estivesse aqui antes, talvez meu irmão estivesse vivo. Mas o Senhor demorou demais. Mas nessa falta de esperança que surge em Marta, ao mesmo tempo há uma mulher que sabe com quem está falando. Porque ela diz assim para Jesus: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele te dará, Ele te concederá. Então, ao mesmo tempo que ela se sente frustrada porque Jesus não veio antes, ela está se sentindo uma mulher que está diante de alguém que é maior do que ela. Porque ela sabe que Jesus pode fazer ainda alguma coisa. Versículo 23, disse Jesus, ou declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Há de ressurgir. Versículo 24, eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mais uma vez, as pessoas não conseguem compreender de primeira o que Jesus fala. Jesus fala: olha, seu irmão vai ressurgir. Jesus estava falando de algo agora, que ia acontecer agora. Mas Marta, ela compreende de algo escatológico, que ia acontecer somente depois. Jesus também está se referindo a algo que ia acontecer depois, mas Ele também está se referindo a algo que vai acontecer agora. E eu tenho para mim que nós temos esse tipo de dificuldade, de entendermos que nós já vivemos um reino e que já é possível vivenciar algumas coisas do reino e experimentar algumas coisas do reino, no aqui e agora. Não de forma plena, mas já é possível. Mas talvez a nossa cabeça foi formatada para pensar que tudo irá se resolver somente nos dias finais, ou que o que a Bíblia diz só tem a ver com os dias finais, que era essa a cabeça de Marta. Eu sei, Senhor, que Ele vai ressurgir no último dia. No último dia eu sei que Ele vai ressurgir. E aí Jesus responde para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto ou crês isto? Então Jesus está dizendo assim: Marta, eu estou me referindo aos planos futuros, aos dias finais. Mas Marta, eu também estou me referindo aqui, porque você está vendo a ressurreição e a vida diante de você. Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então sim, Marta, falo do futuro, mas Marta, falo do presente, porque eu estou aqui e estou vivo. Eu me faço presente, Marta, porque eu sou a ressurreição, porque eu sou a vida. E aí ele faz toda essa apresentação e depois ele diz: crês nisto? Crê nisso que eu estou dizendo, Marta? E ela no versículo 27 responde: sim. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia ter vindo ao mundo, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara. Ou seja, Jesus ainda estava fora da aldeia. Jesus não entrou na aldeia, mas Marta vai, avisa: olha, Maria, Jesus está lá. Maria então vai ao encontro. E diz o texto, uma palavrinha muito importante, que Marta diz para Maria em particular. Em particular, Marta fala para Maria que Jesus está lá fora. Essa palavrinha é muito importante porque Jesus não queria, até aquele momento, se mostrar a todos que ele estava ali presente no velório. Ele queria conversar com as duas a sós, porque ele sabia exatamente a dor que as duas estavam passando. Então ele queria conversar primeiro com Marta, e Marta que então vem ao encontro dele, ele conversa com ela. Marta agora retorna, fala: irmã, Jesus está lá fora, e Maria agora vai. Mas lá fora, Jesus não entrou ainda, porque Jesus queria dar atenção à dor das duas. E isso é muito importante porque Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com a minha dor. Jesus se importa com a sua dor.
E talvez nós estejamos passando pela mesma situação, só que a maneira que eu reajo a essa situação é diferente da sua. Porque nós temos personalidades diferentes. E o texto nos mostra que Jesus se importa tanto com uma pessoa, tanto com a outra pessoa. Jesus se importa com todas as pessoas, com a dor das pessoas. Ele quer saber do íntimo das pessoas. E por isso, então, que ele conversa primeiro com Marta, e depois ele vai, ainda fora da aldeia, conversar com Maria. Porque ele quer entender a dor das duas, o sofrimento das duas, o que elas estão passando ali. Versículo 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então havia os judeus, o texto já avisou lá em cima para nós, alguns versículos anteriores, que haviam judeus, e agora o texto diz que os judeus não sabiam que Jesus estava lá, Maria sabia. Então quando Maria levanta depressa para se encontrar com Jesus, os judeus ficam preocupados. E aqui nos mostra mais uma vez que talvez Maria fosse uma das irmãs mais sensíveis. Talvez, não que Marta não estivesse sofrendo, não é isso que o texto está dizendo. Apenas o texto está dizendo que Marta soube lidar de uma maneira melhor com a dor do que Maria. É a mesma coisa de um velório, e a gente já participou de vários velórios. Então você sabe que dentro de um velório, a família, dentro da família é aquela pessoa que é mais durona. Não que ela não esteja sofrendo, mas ela consegue lidar com tudo de uma forma melhor. Então é essa pessoa geralmente que vai correr atrás das papeladas, que vai ver o que falta, o que precisa. Enquanto a outra, ela é aquela que não consegue reagir. É aquela que vai ficar chorando, é aquela que precisa de um abraço, é aquela que você precisa estar ali, abraçar e ela vai chorar no seu ombro. E você vai sair dali como molhado. Ou seja, não é que a mais forte não esteja sofrendo, ela está sofrendo. Só que ela reage de uma maneira melhor à dor. Já a outra, nem tanto. Então, os judeus estão se preocupando com Maria, porque Maria está saindo e falou, opa, essa mulher não está bem. Ela está indo provavelmente ao túmulo. Vamos atrás dela, porque se acontecer alguma coisa ali, nós estamos ali, para apoiá-la, para ajudá-la. Então vamos atrás de Maria, porque provavelmente ela está indo ao túmulo chorar. Quando Maria, diz o versículo 32, chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a mesma afirmação que Marta fez no versículo 21. Marta diz a mesma coisa no versículo 21. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lá diz Maria, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que qual é a diferença das duas? É que em Marta há uma continuação, há um mas. Mas, né, Marta vai dizer, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Já Maria não. Então, de uma certa maneira, o texto nos mostra que Marta está sofrendo. Está frustrada com Jesus, mas ela sabe quem Jesus é. Maria, ela sabe quem Jesus é, mas ela está frustrada, ao ponto que talvez, de alguma maneira, ela deixou naquele momento de crer em quem era esse Jesus. É isso que o texto mostra. E o texto não está dizendo que Maria não era cristã por causa disso. Ele só está dizendo que há momentos que a nossa fé é maior e há outros momentos que a nossa fé é menor. Nesse momento, Maria estava tão frustrada com a morte do irmão, que ela talvez esteja culpando o próprio Jesus. Quem nunca fez isso quando perdeu alguém? Perdeu um filho, e aí começa a culpar Deus porque o filho está morto. Perdeu uma mãe, começa a culpar Deus porque a mãe está morta. Perdeu o irmão, começa a culpar Deus porque o irmão está morto. É natural, isso que o texto está mostrando. E a gente tem que entender que cada um vivencia a dor de uma maneira. A gente tem que parar de ficar exigindo que a pessoa melhore para já. Porque não é assim, cada pessoa reage a situações de maneiras diferentes. Então, as duas estão dizendo a mesma coisa, só que Marta tem um mas, Maria não, ela para ali, ela está dizendo, Senhor, eu estou frustrado com o Senhor, e culpo o Senhor, porque se o Senhor não tivesse lá 2 dias permanecido na cidade, tivesse vindo antes, talvez meu irmão estaria vivo, mas o Senhor quis ficar lá, não quis vir antes, a culpa é do Senhor. É isso que Maria está dizendo. É essa a frustração de Maria. E aí então o texto continua. Versículo 33. Jesus vendo-a chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam,
agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse agitou-se no espírito é como a palavra, é a ideia de ele está irado em espírito. E como assim ele está irado em espírito? Ele está irado com Maria? Não. Porque ao ver Maria chorar, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão talvez estaria vivo, Jesus se agita, fica irado porque ele está diante da morte. Não é com Maria. É porque a morte não pertence a nós. A morte tem a ver com o pecado, de Gênesis 3. A morte é uma doença, um mal que veio junto com o pecado, lá em Gênesis 3. A morte não era para fazer parte de nós. Nós temos dificuldades de lidar com a morte, porque nós não fomos criados para a separação. Nós fomos criados para a eternidade. Mas por causa do pecado, nós temos que ter esses momentos de separações. Momentâneos, mas temos. Então, ao ver Maria chorar, triste da maneira que está, Jesus se agita no espírito. E olha que a reação de Jesus com Marta é uma. A reação de Jesus com Maria é outra. Porque Jesus está mostrando, são mulheres que têm personalidades, sentimentos, reações diferentes. Então, com Marta, eu preciso conversar. E você percebe que Jesus com Marta conversou muito mais. Porque Marta estava querendo desabafar, e Jesus estava ali desabafando com ela, conversando. Maria estava só querendo chorar. E não adiantava ficar trazendo coisas teológicas para Maria. A gente precisa aprender com Jesus. Porque alguém perde um ente querido, você quer agora... com algumas pessoas você deve fazer isso, como Marta, Jesus fez. Mas com outras, ela só quer chorar. E está tudo bem. Você não precisa trazer nada teológico para ela. Olha, vai vir a ressurreição. Jesus não está trabalhando sobre questão de ressurreição como ele trabalhou com Marta. Ele está vendo ela chorar e está triste junto com ela. Só isso. Ele não está falando mais nada, além de se compadecer junto com Maria. Além de ficar com raiva da morte, porque a morte é algo, um efeito do pecado. Então Jesus não está trazendo nada teológico para Maria. Ele só está chorando junto com Maria. Às vezes nós precisamos só dar o ombro para as pessoas. Sem ficar inventando na roda demais. Sem querer ficar teologizando demais. Sem ficar querendo espiritualizar demais as coisas. Às vezes é necessário apenas dar o ombro. E isso também é demonstrar que Deus está presente. E Jesus fez isso. E o texto continua, e aí nós então chegamos aí no versículo 34, e perguntou, onde sepultastes? Jesus então está irado com a morte, né, agitado, compadecido com Maria, e aí então ele pergunta, onde sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Vamos lá, Senhor, vamos lá. E aí versículo 35 diz, Jesus chorou. Esse é o versículo mais breve da Bíblia. E Jesus está chorando por dois motivos, muito provavelmente. Primeiro, porque é um amigo dele. Lá, alguns versículos anteriores, nós vimos, era alguém que ele amava. Então, Jesus também está sentindo a dor da perda. Mas Jesus está chorando, mais uma vez, porque ele sabia que aquela realidade não era para ser a nossa realidade. Aquilo é culpa do pecado. A morte não deveria fazer parte da nossa vida. Aquilo é culpa do pecado. O câncer não deveria fazer parte da nossa vida. Aquilo é culpa do pecado. As doenças não deveriam fazer parte da nossa vida. Aquilo é culpa do pecado. As guerras não deveriam fazer parte da nossa vida. Aquilo é culpa do pecado. Jesus chora diante disso. Nós deveríamos nos compadecer mais quando vimos notícias horríveis na TV. Se você liga o jornal e já não se compadece com as notícias, cuidado. Cuidado com o seu coração. Porque Jesus está triste diante da realidade horrível do qual ele está presenciando. Seu amigo Lázaro está morto. Mas o versículo, então, ele vai caminhar e diz o versículo 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer o que este não morresse? Então alguns estão vendo o amor de Jesus por Lázaro, ou estão questionando a autoridade de Jesus, ou esse amor de Jesus. Se ele ama tanto, por que ele não ressuscita esse homem, assim como ressuscitou os cegos? Versículo 38, Jesus agitando-se novamente. Segunda vez que nesse texto, Jesus se agita, se comove, se ira.
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Essa mesma Marta, que antes tinha, quando Jesus perguntou: olha, Marta, você crê que eu sou a ressurreição, a vida? Ela disse: creio. E agora Jesus está dizendo: tira a pedra. Marta está dizendo: Senhor, já está morto 4 dias. Então você vê que a nossa fé vacila, e está tudo bem. Nem sempre você vai ser o cara mais crente da igreja. Nem sempre. Nós precisamos entrar nessa realidade e parar de nos enganar. Nem sempre você vai estar firme, forte, para consolar outras pessoas. Isso não significa que você deixou de crer. Isso não significa que você não sabe as verdades do reino. Significa que naquele momento sua dor está muito grande. Porque quando Jesus perguntou: Marta, você crê nisso? Ela disse: creio. E agora Jesus está querendo fazer algo, do qual ele disse para Marta que iria fazer, e agora ela diz: Senhor, já está morto há 4 dias. Já está morto há 4 dias. E o próprio Jesus lembra ela da conversa que eles acabaram de ter. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Marta, a gente acabou de conversar sobre isso. Então creia, só apenas creia. Você não precisa fazer absolutamente nada. Creia, Marta. Nós precisamos, às vezes, só crer. Crer que Jesus é real, crer que Jesus vive, crer que Jesus está presente, crer que Jesus está vivo. Creia. É isso que Jesus está dizendo para Marta. Apenas creia, Marta. Versículo 41, tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus não está fazendo isso porque ele precisava fazer isso, mas ele queria mostrar para que as pessoas que estão ao redor que ele é Deus. Que não só que ele é Deus, mas como o Pai lhe enviou. E que ele está fazendo isso não é por qualquer tipo de bruxaria, qualquer magia, mas é o poder que o Pai dá a ele. Por isso ele diz: Pai. Ele olha para o céu e diz: Pai, clama ao Pai. E depois ele fala: só estou fazendo isso para que as pessoas que estão aqui creiam. Que eu estou fazendo isso pelo poder do Pai. Do Pai que me enviou. Do Pai que me deu autoridade. Do Pai que me deu o poder sobre a vida. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Capítulo 12, versículo 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Com isso nós aprendemos o quê? Que às vezes nós queremos milagres. E está tudo bem, Jesus continua realizando milagres. Mas ele não realiza milagres de forma à toa. O texto nos diz que há um propósito para esse milagre. E no caso do milagre de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, foi para que as pessoas crescem. Para que outras pessoas olhassem aquilo que foi feito por Jesus e reconhecessem: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Muitos creram. E os judeus, ao ponto que chegam agora, vão matar Lázaro, porque a fama de Lázaro está chegando tão grande que a gente está perdendo judeus para esse tal de Jesus. Então vão matar Lázaro e Jesus, que aí acaba o nosso problema. Ou seja, um milagre é feito não sem propósito, para o bel prazer das pessoas. Jesus não realizou o milagre apenas por causa de Marta e Maria, mas ele realizou o milagre por causa da glória de Deus. E ele já havia falado isso antes. Nós lemos no capítulo 11, nos primeiros versículos ali, que ele disse: olha, a enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. E foi. Porque Lázaro morreu, mas Jesus ressuscitou. E por causa desse milagre, muitas pessoas vieram agora para Jesus, para a glória de Deus.
Então, algumas coisas são importantes, e só para terminar, saiba que há pessoas com personalidades diferentes. Elas reagem a dores de maneiras diferentes. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. E está tudo bem se você tem o seu tempo, e está tudo ótimo. Você também vacilar algumas vezes na questão da sua fé, por causa da dor, do seu sofrimento. Jesus compreendeu isso. Outra coisa que nós precisamos entender é que milagres ainda hoje são feitos, mas não são feitos por causa de mim, ou por causa de você, ou por causa de qualquer outra pessoa, mas eles são realizados para a glória de Deus. Aquilo que eu estou pedindo para ser feito, visa a glória de Deus, ou só quero que melhore porque eu não quero perder aquela pessoa? Porque no caso de Lázaro não foi por causa de Marta e Maria o milagre realizado, mas por causa da glória do Senhor Jesus. Jesus está vivo. Jesus, ele caminha conosco. Ele se faz presente. Entende a nossa dor. Entende o nosso sofrimento. Ele é um Deus conosco.